dos professores, né? Então, alguns ainda não perceberam que nós estávamos levantando uma hipótese, né? E depois, na TPC de hoje, foi proposta uma atividade prática de matemática com possibilidades para o trabalho interdisciplinar. Em relação a esse tipo de atividade, podemos afirmar que, então, 76.9 colocou que as atividades práticas devem ser planejadas antecipadamente, pois precisa desenvolver a habilidade proposta. Desta forma, devem surgir a partir de situações problematizadoras e contextualizadas. Né? Essa aí é que a gente encaixa também como a correta, né? Alguns ainda tiveram uns desvios aqui ainda em relação ao que é uma atividade prática interdisciplinar, né? A gente tem que rever esses conceitos um pouquinho. Então, as impressões, dúvidas e sugestões em relação à formação, era uma questão aberta que você poderia escrever, né? Então, 83 participantes elogiaram a formação, relataram que as ideias trabalhadas na reunião contribuíram para a sua prática. Aqui embaixo, nós temos aí a exposição dos experimentos, foi muito boa, parabéns, gosto de ATPC assim, que nos ajuda a desenvolver ideias. Só tenho a dizer que vocês estão de parabéns, as ATPCs estão sendo de grande valia para a nossa prática pedagógica. Essas foram algumas contribuições, e aí depois 56 participantes trouxeram sugestões de temas para a próxima reunião entre elas, né? Então, nós, aqui desse lado aqui dos 83 participantes, nós não tivemos críticas que fossem destruidoras, não, em relação à TPC. É lógico que nós escolhemos os que mais eram positivos para a gente, né? Mas nós não tivemos nenhuma crítica, a maioria mesmo elogiou, gostou da questão que nós trabalhamos, de como foi trabalhado. Tanto o texto, a leitura do texto, como a experiência da Aline, com o gráfico exponencial, e da Luciane, que fez aquela experimentação, né? Então, foi isso que a gente queria dar uma satisfação para vocês, né? Então, aqui os temas, exemplo de interdisciplinaridade, com o universo componente do currículo, tema específico, leitura e letramento matemático, metodologias ativas. Nós estamos pensando agora, nas próximas TPC, continuar um pouco essa interdisciplinaridade com leitura também, tá? Utilizando a leitura. Mas é isso, então. Como eu falei, nosso tema de hoje vai ser vida e evolução. Essa temática está lá nas ciências do 9º ano, ensino fundamental. São bastante habilidades que nós temos para desenvolver, mas eu escolhi algumas que seria, porque no tempo que nós temos não dá para fazer, né? Eu nem sei se eu vou conseguir terminar tudo que eu me propus a fazer nessa TPC. Senão, eu prometo que dessa vez eu termino na próxima. Vamos lá. E no ensino médio, a transmissão da vida, mecanismo da habilidade genética, variabilidade genética e hereditária, né? Algumas habilidades, na verdade, se você pegar lá as habilidades do ensino fundamental e do ensino médio, porque o ensino fundamental agora já é o novo currículo, né, o currículo paulista, e o ensino médio ainda está no currículo oficial do Estado de São Paulo, muitas habilidades do ensino médio migraram, mais ou menos, para o ensino fundamental, né? Então, vamos ver agora como virar esse novo currículo do currículo paulista do ensino médio, que provavelmente algumas habilidades que eram previstas agora no ensino médio não serão mais, né? Porque já estão lá no ensino fundamental, tá? Ô, Ruth, deixa eu só te interromper um minutinho. Pois não. Tem aqui no chat uma postagem de uma professora que não está, na verdade, alguém que colocou, né, que essa professora não está conseguindo entrar na reunião. Tem como você verificar se tem alguém aguardando? Eu vou interromper um pouquinho, né? A gente volta lá. Eu coloquei novamente o link da reunião aí no chat. Sandra Regina, compartilhar. Permitiva um pouquinho. Professora Marcela e professora Leila não estão conseguindo.
Viu, pessoal, nós vamos, Patrícia, você coloca lá o link no chat? Já coloquei. O pessoal pode acessar de várias maneiras, né? Uma é abrir uma aba, se tiver no computador, você abre uma aba no computador e você digita o Mente, né? Esse link aí, coloca o som está ruim, está cortando. Essa é a internet, né, o Zé Carlos? Ela vai e volta. O Cleide, você pode fechar sua câmera, Aparecida também, elas estão de câmeras abertas. A Sandra Regina também abriu a câmera dela, e isso atrapalha um pouco o som e a capacidade também do nosso sinal, né? Sandra Regina, você pode desligar sua câmera. Cleide França também pode desligar. A Aparecida de Silva Brito, ela nem está ali, mas eu vou para ela fechar a câmera dela. Vocês estão conseguindo acessar lá o link do Mente? Ô, Ruth, eu acho que é importante você voltar na apresentação agora e colocar a tela, porque eu coloquei o link no chat, tá? O link da atividade e o código. E aí o professor, a partir do link que eu coloquei. Patrícia, uma informação também para esse pessoal que está tentando entrar no chat, se ele estiver logado com o e-mail, o rapaz, o professor aqui até me lembrou, um e-mail institucional, que é o prof, tal, ele não precisa de permissão. Isso, foi o que eu coloquei lá em cima. Se entrar com a prof... Não, para ele sair, se tiver algum professor no chat, você visualizar e o pessoal falar, que avise o professor de colocar, então, o e-mail institucional, né? Para poder abrir, tá? Nós estamos com 70 participantes, já estamos aí há bastante tempo, eu acho que a maioria do pessoal entrou, então eu vou sair, né? Eu vou de novo lá, eu vou compartilhar minha tela. Os professores conseguiram entrar, certo, Ruth? Então... Ainda não foi, né, Patrícia? Vamos ver se vai. Aparecendo sim, Ruth, está. Então, gente, ó, vocês podem responder também no chat. Quem não conseguir entrar, é só ir lá no chat e responder essa questão. É sim ou não, tá? Não tem outras alternativas. Então, quem não conseguir responder, é só ir lá. Então, é possível dois seres iguais originar um descendente diferente? Perguntinha simples, básica. Como é que tá aí, Patrícia? O pessoal está conseguindo responder? Por enquanto, não colocaram nada, tá? Tá. Então, eu vou dar aqui um minutinho para a gente poder continuar. Alguns estão dizendo que sim, que conseguiram. Próxima vez eu não esqueço, hein, Michele? Ou Patrícia, de colocar você como colaboradora. É que são muitos detalhes, né, Ruth? Não, mas na verdade a minha casa, o pessoal está escutando, mas minha casa estava muito tumultuada, eu estava com muita gente em casa, né? Minha mãe idosa doente, bebê, neta, enteada, filho, filha, estava o caos. Nossa, não sei como eu saí viva. Bom, é verdade, é verdade. Bom, essa questão, eu vou parar já,
eu vou interromper lá para ver, vou interromper aqui e vou lá no nosso mente para ver como é que ficou, né, Patrícia? Vamos ver como é que ficou. Vou lá. Hoje eu não estou vendo ainda. Vamos lá. Se aparecer, você me fala. Se não aparecer, você me diz também. Apareceu alguma coisa aí, Patrícia? Por enquanto, não. Bom, eu tenho que voltar lá no Meet e fazer o seguinte. Maria Aparecida, estou te vendo aqui, hein? Maria Aparecida Siqueira. Fecha a tua câmera, por favor. Mas a ideia não é definir mesmo, a ideia é lançar a pergunta, a questão no ar aí. Viu, professor? Não é para eu dar o... É só uma questão que é uma pergunta que aparece. Apareceu aí, ô Patrícia? Agora sim. Tá, então, olha, nós tivemos aqui 5 pessoas não, 8 sim, né? Nossa, poucas pessoas conseguiram entrar no Mente. Algumas responderam aqui no chat, Ruth, que sim. Ele que respondeu no chat colocou sim. Então. O Edi, não sei, colocou aqui, no caso das bactérias idênticas, pode ocorrer conjugação para aumentar a variabilidade genética. Nossa, gente, não era tão longe assim, não. A gente estava perguntando assim, de maneira assim, imagina que você perguntar para o teu aluno, na verdade, o que a gente faz aqui, normalmente, é para você reaplicar, né? Então, você pensa que a pessoa não tem conhecimento de nada de genética, você não está lidando com uma pessoa que conhece todos os princípios da genética, e você faz essa pergunta, né? Porque a criança, as pessoas estão acostumadas, por exemplo, ver um cachorro cruza com outro e sai um completamente diferente, né? No caso, por exemplo, de cachorro labrador, por exemplo, cruza lá dois de uma cor e sai um completamente diferente de outra, né? Por que isso acontece, né? Por que pode acontecer isso? Então, Maria Aparecida continua com a janela dela aberta. Onde que ela foi? Ela não está ali. Deixou a janela aberta dela. Então, a questão aí era só para você responder se sim ou se não. Se você achava dentro de um contexto que você não é um biólogo, né? Você não é uma pessoa que você conhece. Então, a ideia que a gente tem para trabalhar eu propus uma atividade prática, que nós temos que trabalhar com os alunos a questão da hereditariedade, né? O que é hereditariedade? E a gente não pode falar de hereditariedade sem lembrar do Mendel, né? Que é um biólogo. Nós temos que fazer essa discussão com os alunos, né? Lembrar que o Mendel, ele é um biólogo, botânico, monge, matemático, ele era de tudo, né? Na verdade, é um cara bem doente da cabeça, eu acho que ele tinha problemas sérios de convivência com as pessoas, ele tinha uma doença ele tinha um organismo muito fraco, o pai dele morreu, tinha uma fazenda, ele não quis assumir a fazenda, porque ele achava que ele não tinha condição física, aí ele resolveu se internar lá, ser monge. E dentro das atribuições dele, ele cuidava de jardim, né? Então, ele teve muito tempo para ficar olhando as plantas e resolveu estudar e observando como que as ervilhas que ele plantava se mostravam. Então, ele começou a achar curioso aquilo e começou a fazer anotações. E a diferenciação do Mendel para outros, né,
foi realmente essa questão dele anotar tudo. Como ele era matemático, ele fazia todas as anotações, calculava tudo, anotava, fazia registros, e isso é que deu um diferencial no trabalho dele, né? Então, até Mendel, nós tínhamos várias teorias que falavam sobre a origem, né, como que o embrião se formava, né, que vinha dentro do espermatozoide, já o embriãozinho formado, que o embrião era formado com fluidos que vinham de todas as partes do corpo. Então, nós tínhamos vários tipos de teorias, né, mas nada que desse mesmo uma resposta correta, porque, por exemplo, se o pai perdesse uma parte do corpo, ou a mãe perdesse uma parte do corpo, como que o filho nasceria normal, né? Isso aí é uma coisa bem trivial que a gente discutia na escola. Mas então o Mendel, ele observava as ervilhas, né? Que era o que ele plantava para se alimentar. Eu estou escutando uma conversa, gente, não sei se alguém está com o microfone aberto, vou pedir para fechar. Ô, Ruth, a Maria Aparecida que está com um microfone aberto não é a Siqueira, não. Siqueira sou eu, é outra Maria Aparecida. Eu sei, Aparecida, eu vi que é outra, e ela está com o microfone e a tela, e ela não está lá, né? Ela não está lá mesmo, não. Alguém tem contato com ela? Alguém Não, eu conhece? só consegui ver aqui pela tela mesmo. Eu liguei o microfone para falar para você. Você tinha falado Maria Aparecida Siqueira, mas não sou eu, não. Acho que é Silva Brito. Silva Brito? Alguém conhece ela? Não sei quem é, não. Não, né? Maria Aparecida Silva Brito. É que ela ligou, deixou a câmera e o fone aberto, né? E saiu, né? Sim. E eu acho que está dando interferência aqui o barulho dela. Então, bom, não vou falar nada, não. Vou ficar quieta. Então, gente, aí o Mendel estudou essas características. Ele observou que as plantas, ele plantava ervilhas, mas que dentro das ervilhas elas teriam características diferentes, né? E aí ele resolveu testar isso. Então, é isso que eu vou propor para vocês. Nós vamos fazer uma atividadezinha prática aqui agora. Deixa eu voltar aqui. Sair da apresentação. Permitir mais gente querendo entrar. Bom, vamos arriscar agora, né? É o seguinte, deixa eu abaixar aqui, ó. Vamos lá, Patrícia, ver se eu encaixo direitinho aqui. Tudo que é ao vivo é complicado, né? Fala, Patrícia. Ô, Ruth, eu acho que você pode baixar um pouquinho mais, ajustar a tela, porque a gente não consegue visualizar muito bem o copo. Não, os copos não dá para ver. Agora a gente está vendo a folha toda. Você está vendo até aqui embaixo? Branca e embaixo também, mas os copos não. Então, é mais para cima. Aí, vemos a linha, os copos, a letra P e o X. Tá. Então, gente, o Mendel trabalhou com ervilhas verdes, né? E amarelas, né? E ele colocou que... E ele pegou... Então, como eu não tenho ervilhas verdes e amarelas, eu peguei feijão branco, feijão bolinha, tá? E peguei feijão preto. O feijão bolinha aqui vai ser a cor, vai ser a ervilha amarela, e o preto vai ser a verde, tá? E ele fez o quê? Ele ficou cruzando várias e várias vezes esse tipo de ervilha, e ele chegou num ponto onde toda vez que ele fazia a polinização, só saía ervilhas amarelas, certo? E aqui ele fazia a mesma coisa.
até ele só ter, por várias e várias gerações, só ervilhas verdes, né? E aí ele pegou essas duas que ele considerava puras e cruzou. E a essa geração ele deu como parental. Eu tenho aqui 32 grãos de feijão preto e 32 de branco. Como ele pegava cruzava o pólen de um com o outro, se nós fizermos isso, nós vamos ver que nós vamos ter sempre a mesma combinação, né? Que é preto, verde e amarelo, certo? Então, estamos aqui representando aquela primeira lei de Mendel. Ele pegou todas, feijão. Aleatoriamente, ele só tem, quando eu só tenho um tipo, eu só vou ter a mesma coisa, né? Então, vou só sair sempre o mesmo par. Sempre o mesmo par. E nós vamos fazer isso com nossos alunos. Ó. O aluno vai pegar lá. Você pode usar feijão, você pode pegar pontas, pode cortar papelão. Eu achei o papelão, um papelzinho difícil de pegar. Porque um sobrepõe o outro, acaba não sendo muito aleatório aqui. Porque na primeira lei aqui, nessa parental, você só tem de um lado um tipo e do outro lado outro tipo, né? Você não tem uma variedade, né? Então, toda vez que você fizer isso, você vai ter sempre o mesmo par. Aqui, eu peguei 32 grãos, tá? Porque é muito complicado fazer assim para vocês, e é muito demorado. Imagina eu com muito mais grãos fazendo isso aqui até terminar tudo, né? E aí não ia ter o espaço na tela aqui para mostrar para vocês. Então, eu acabo com todos os grãos, eu tenho aqui 100% do que eu tinha, nós temos duas cores. Então, ele olhou, ele cruzou, ele plantou, ele não sabia como que era, mas o resultado que ele teve aqui foi que todas as plantas eram amarelas. Não era isso? Então, ele falou que essa geração era a F1. E a F1 era 100% de uma cor só. Mas ele pensou, mas para onde que foi todo a parte do preto, né? Então, o que que ele fez? Agora, ele pegou e dividiu essa geração, e ele, então, pegou esse F1 que ele colocou, ele deu o nome, ele colocou como um dihíbrido, certo? O dihíbrido não, perdão, gente. Um híbrido. Então, e aí ele pegou e misturou, cruzou o híbrido um com o outro. Que ele foi chamado, então, ele pegou essa geração F1 e cruzou. Então, como eu falei, eu tinha 32 feijão. Eu vou dividir. Na sala, quanto mais exemplo você tiver, mais exato vai dar a sua divisão, tá? A sua proporção. Porque numa estatística, quanto mais referência você tiver, você mais terá resultado positivo, exato, do jeito que você... Gente, eu tô com um botão... Desculpa a confusão que eu fiz aqui, mas tá. Tem feijão preto no lugar do branco. Então, eu tenho aqui. Eu vou pôr aqui. Então, nós tínhamos 16, né? Então, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 16 feijão branco.
Então, aqui eu tenho os 16 pares de fatores, né? Que são aqueles híbridos que saiu da F1. E aqui, os outros que eu tenho. Ele pegou a geração F1 e cruzou entre ele. Nesse caso aqui, nós temos diferentes, né? Vou pegar um negocinho para não ficar misturando, porque esse aqui mistura toda hora. Então, ele aleatoriamente, você pede para o teu aluno, você pode fazer grupos, você pode pedir para o aluno fazer em casa, se ele estiver sozinho, ainda nós tivermos ainda distanciamento, ele pode fazer isso sozinho. O importante é que ele pegue aleatoriamente um de cada e ver o que saiu. Aqui, não sei se vocês... Eu peguei, o primeiro par que eu peguei foi um par preto e um branco. Né? Agora eu peguei um preto e peguei outro preto. Um preto, outro preto. Vou pôr junto. Um preto e um branco. E assim sucessivamente você vai fazendo. Eu vou fazer assim, para ser mais simples. Por quê? Não vem um caractere do pai e outro da mãe? Então, um é o pai, outro é a mãe, vamos falar, né? Esse aqui é igual, vai para cá. Esse aqui é igual para cá. Não gosto de fazer muito assim, desse jeito não, gente, mas é complicado para mim também. Aqui preto. Aqui preto e branco. Aqui, preto e branco. Preto e branco. As considerações, a discussão, você vai discutindo com o teu aluno, mas ele tem que perceber que ele não vai escolher e ele vai pegar aleatoriamente um de cada pote, né? Branco, preto e branco, preto e branco, branco, preto e branco. O gênio está querendo fugir aqui. Preto e branco, preto com preto, branco com branco, branco com preto, preto com preto, preto com preto, branco com branco. Eu tirei mais ou eu errei? Eu errei aqui, gente, vocês me desculpem. Mas, vou por aqui. Acabei, não sei o que eu fiz aqui. É a confusão do ao vivo. Então, vamos fazer um cálculo aqui, apesar do erro que eu tive aqui na hora de tirar, não sei por quê. Vou ter posto a mais de um lado do outro. Então, eu vou contar aqui quantos pares de branco eu teria, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tive lá 8, vou marcar aqui, ó, 8, já que eu consigo fazer 8 por 16, foi isso? Vocês estão mudos aí, eu tô achando que eu tô sozinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Por 8. Né? Eu fiz um erro lá. O que eu teria que fazer? Novamente. Mendel não fez uma vez só, né? Quantas vezes ele fez? Diversas e diversas vezes, né? E no final,
Então, você acredita que teu aluno fazia a mesma coisa, fazer várias vezes a mesma experiência e anotar o resultado. Se eu tivesse mais feijão, e eu tivesse a probabilidade de chegar ao resultado exato do Mendel, seria muito maior, porque na probabilidade, como eu falei, a gente trabalha, na estatística, a gente trabalha com uma amostra bem grande. Então, a gente até lembra da política, né, que quanto maior a sua amostra, maior, mais certo será o resultado, certo? Então, quando você trabalha com uma amostra pequena, como eu trabalhei aqui, você pode ter um desvio, alguma coisa, mas eu testei aqui algumas vezes e, no final, eu chego a essa proporção, que é a questão do 1:3:1, que o Mendel colocou, que é a primeira lei dele, né? Tá? Ô, Ruth, eu posso falar? Pode. Você não é bobo, você está certa, é que você se confundiu. Você usou o amarelo, o feijão bolinha para representar o amarelo, correto? E o preto você usou para representar o verde. Exatamente. Você tinha 16 pares heterozigotos. Isso. E mais 8 do amarelinho representando o amarelo. Isso deu 24. E o preto, que representa o verde, você tinha 8 pares. Então, isso. 24 e 8 deu o 3:1. Porque 24, 16 pares e 8 o fenótipo. Mas dentro desses 24, você tinha, né? Você tinha heterozigotos, que foi 50%, e 25% de homozigotos, dando 3 fenótipos amarelos. Não, eu tinha aqui o 8 pares, eu tinha o amarelo. Só o amarelo. Que é o Vzão. Eu tinha 8 Vzinho, que era o verde. E eu tinha 16, que é o Vzão Vzinho, que é o índigo. Chegou ao resultado corretamente. É verdade. Você só se confundiu com as cores. Isso, eu tô ficando louca mesmo, viu, professor? Deu certo mesmo, 1:2:1, verdade. Sim, 25, 50, né? Isso, 16 pares representa 50%. Você tinha lá o bolinha mais o pretinho. Olha, eu querendo ensinar e eu fazendo confusão, gente, mas a gente aqui é meio complicado mesmo, ainda que eu tô vendo ao contrário, né? Eu acho que vai pegar cores diferentes, porque o nosso cérebro vai entender o preto e o amarelo. Não, mas sabe, se eu puser a cor igual, professor Roberto, eu não vou conseguir ver essa diferença que vem de um do outro, porque eu deveria ter, na verdade, o preto faz o sinal, porque na hora lá eu tenho, na hora que o Mendel cruzou, ele cruzou 2 ervilhas de cores diferentes. Ele cruzou o amarelo e a verde, né? Então, eu teria que fazer isso mesmo para poder ver. Mas é que na hora ali, na conta. Mas mesmo assim, viu, professor? Essa tipagem aqui, com o aluno, a gente precisa fazer várias vezes. Porque senão, pode transparecer que numa vez já tem o resultado correto, que chega já no que ele queria, né? E a gente sabe que tem sempre um desvio nisso. Então, seria interessante ele fazer 2 ou 3 vezes e depois fazer uma média do que acontece. Porque muitas vezes eu fiz e deu uma diferença nas médias, sabe? Deu assim, quer ver? Eu fiz aqui, ó, eu contei com a menor quantidade de feijão, e uma deu 6 por 18, outra deu 8 por 14, outra deu 7 por 16, sabe? Então, dá uma variabilidade, sim. Dá uma confusão. Mas, então, obrigada pela contribuição. Então, não estava tão errada assim.
Eu vou compartilhar de novo a minha tela. Ô, Ruth, aqui no chat tem algumas contribuições, não sei se você consegue ler daí, se você quer que eu leia. Eu vou sair da apresentação e vou voltar para o Mint, aliás, para a nossa tela aqui. Não, eu não consigo, não. Deixa eu ver aqui. Às vezes alguma coisa bem. É o Ed Card que estava falando comigo, não é? Eu vou participar. Lá no chat, a Renata fala, a proporção não seria 1 para 2 para 1? Foi o que realmente deu. 8, 16 e 8. Eu não sei o que eu fiz aqui, não. É 1 para 3, né? Na verdade. Na verdade, não é 1 para 3 para 1, é 1 para 3. Na questão do fenótipo, né? Você vê que cabeça? Cabeça não funcionou direito, não, professor. Então, eu ensinando errado aqui, não sei de onde que eu tirei isso. Na verdade, a proporção é aquilo que você falou. É 1 para 3, é o 3 para 1, porque eu tenho 3 do verde, né? 3 do amarelo, aliás, eu tenho proporção de 3 para o amarelo para 1 do verde. Que seria, então, essa. Agora, o que eu tenho aqui é 1 para 2 para 1, é a questão do genótipo, né? Eu tenho o genótipo Vzão, que me dá a cor amarela. Eu tenho o fenótipo Vzinho, que me dá a cor amarela. E eu tenho o Vzinho, que vai me dar a cor verde. Né? Então, é isso mesmo que houve essa confusão minha aqui, na hora de escrever aqui. Que não era 3, era 2, era 1, 2, 1. E, na verdade, 3 para 1, né? Correto agora, professor? Ô, Ruth, ele está falando que é isso mesmo. Então, foi confusão minha na hora de anotar aqui. E aí, eu acabei que, de cabeça para baixo, eu não consegui raciocinar, nem percebi que eu estava cometendo um erro tão primário, né, gente? Mas é isso assim. Então, dessa primeira parte, nós vemos, então, que o Mendel, ele percebe, né, que cada genitor ali vai contribuir com uma parte, com um detalhe, né? E ele coloca, então, que cada caráter é condicionado por 2 fatores, um deles proveniente do pai e o outro da mãe. Apenas um dos fatores é fornecido a cada gameta produzido. Na verdade, ele nem sabia ainda, ele falou fatores, porque ele não conhecia o gene, né? Ele não tinha ainda, não se sabia de gene ainda. Mas, é interessante que isso também ficou bastante tempo esquecido, né? E ele depois trabalhou, então, com outro tipo de associação. Ele associou, então, ele pegou, então, ele queria ver se cada um, se eles saíam, tinha alguma ligação entre um gene e outro. Então, ele começou a juntar 2 características, que seria, então, ele colocou se era rugoso ou se era liso, né? Então, a partir desse experimento que ele fez, cruzando com essas 2 características, aí, então, ele determinou a segunda lei dele, que é a lei da segregação independente. Estabelece que os fatores para as 2 ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Aí, então, que vem o hibridismo, né? O híbrido é aquele que tem as características dos 2 descendentes dele, né? Nessa segunda lei, eu não tenho uma atividade, seria muito complicada, mas nos sites eu encontrei sobre a trilha, uma trilha que joga trilha para falar sobre a segunda lei, um bingo que você joga também, que você brinca com essa questão
da segunda lei de Mendel, que ela é mais complicadinha um pouquinho, né? Porque daí eu junto dois fatores, né? Eu junto aqui a cor e a questão da textura da ervilha, né? Então, ele colocou uma geração parental, que era verde e lisa, e colocou o outro que aliás, que era amarelo e lisa, e o outro que era verde e rugoso. Isso é uma confusão para os nossos alunos, até eu estou fazendo confusão, né? Que é a questão de você colocar aqui, representando o fator, a letra maiúscula do que é o recessivo, né? Aquele que fica escondidinho lá, como foi na primeira, na F1. Isso faz muita confusão, porque o V ali grande representa amarelo e o R representa liso. E o Vzinho, então, representa o verde e o R representa o rugoso. Então, ele vai ter na geração F1, 100% vai ser o quê? Vai ser amarelo liso, né? Porque são as características que são, aí ele também colocou como dominante, o outro fica esquecido. Por isso que aquela pergunta, se dois indivíduos iguais podem gerar um filho diferente, né? Aí está a explicação. Se ele for um híbrido, né, ele pode sim. Que em uma determinada geração dele, ele pode surgir aí a possibilidade dele surgir um indivíduo Vzinho, Rzinho, Rzinho, que seria, então, completamente diferente daqueles que foram originados, né, que deram origem a ele, que é essa da geração F1. Alguém tem alguma coisa para falar, gente? Aí nós temos ali aquela proporção fenotípica, né, que é o fenótipo, que é como o gene se expressa. Então, é a cor, é a textura, é o tamanho, é a cor da flor, é a forma da folha, do galho, então, tudo isso é a parte fenotípica. E o que nós temos ali dentro, nós estamos relacionando, é o gene, como que ele se comporta, né? Aí, só lembrar um pouquinho, né, que nós temos que falar isso também, que apesar de Mendel e Darwin serem contemporâneos, e não morarem tão longe para os dias de hoje, né, que o Darwin era inglês, e o Mendel, ele morava na República Tcheca, antigamente pertencia à Áustria, né, e eles não se conheciam. E trabalharam basicamente pelo mesmo tempo. Darwin morreu 2 anos antes do que apesar de Darwin ser mais velho, né? Ele morreu 2 anos antes do Mendel. E eles trabalharam, e depois, mais tarde, em 1900, em 1930, nesse meado aí, um grupo de pesquisadores, de cientistas alemães, austríacos, holandeses, então, redescobriram lá o trabalho de Mendel, e aí que surgiu, então, a teoria sintética da evolução, que junta, então, os fatores genéticos influenciando na evolução, né, e sendo fatores determinantes, né, para a evolução das espécies. E aí, não sabia-se disso, né? A gente sabe que é a meiose, que é na meiose que formam os gametas, e é nessa questão aí que nós temos as maiores variabilidades, né? Eu não vou trabalhar, nós não vamos falar sobre meiose, mas o nosso aluno precisa saber que esses fatores que o Mendel fala estão presentes aí nos nossos cromossomos, e que nós sabemos que os nossos cromossomos são que é o nosso DNA e a nossa carga genética, né? Então, a meiose, ela é mais complicada, ela tem 2 fases distintas, né? Ela tem essa que, primeiro, começa numa profase 1 até a telófase, que tem basicamente a mesma coisa da meiose, só que ela não se divide e ela passa novamente a duplicar mais uma vez, certo? Ela tem 2 duplicações, e aí ela vai dar um resultado com uma célula com a metade dos cromossomos
de que originário? A célula-mãe. E agora nós temos lá, então, como é que acontece, em quais tipos de célula que acontece a meiose? A meiose acontece nas células germinativas, né? Porque a mitose, que é aquela que divide a célula em duas, com mesma quantidade de cromossomos, elas acontecem só nas células somáticas. Células somáticas, aquelas que estão relacionadas ao crescimento corporal, né? Agora, as células germinativas, elas vão originar, então, o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher, né? Sendo que na mulher é apenas um óvulo só, que fica mesmo para ser germinado, e o homem produz, então, 4 espermatozoides, né? A gente sabe que os outros óvulos vão ter outra função ali na hora da fertilização. Tá? E eu pus aqui a mitose, só para a gente lembrar como que é. Na intérfase, esses cromossomos, eles começam a se dividir e a se juntar, né? Que a gente não apareceu lá. E aí nós vamos chegar aqui no cariótipo humano. E a gente trabalha com os alunos, e eu percebi durante muito tempo, inclusive experiência minha mesmo, quando estudante, que eu não fazia uma ligação da questão, e o professor também não, da questão do cariótipo em relação aos fatores do meio. Então, a gente trabalhava sempre com uma coisa, esse cariótipo era uma coisa que eu nem entendia direito. Então, nós temos aqui o cariótipo humano, e eu tenho aqui de um lado o cariótipo do homem, da mulher, e do outro lado do homem. Então, aqui é fácil do aluno, se a gente trabalhar bem isso aqui, eu acho que é fácil do aluno entender por que ele recebe, o menino recebe o Y do pai, e a menina recebe só X da mãe, né? E do pai. Olha, eu tenho aqui embaixo, eu tenho o cromossomo X. São 2 cromossomos. Esse aqui é um cariótipo de uma mulher. E do outro lado, eu tenho o X e o Y, que é o cariótipo do homem. Na divisão celular, na meiose, cada cromossomo de um par vai para uma célula, né? Vai para um espermatozoide, aqui no caso do homem, né? Então, eu vou ter espermatozoides que tem todos os outros cromossomos e um do X, né? E um outro que vai ter todos os cromossomos desse cariótipo mais o Y. Se o Y é o determinante, que é o que determina o sexo, e se esse Y junta com um X que originou daqui da mãe, é lógico que eu vou ter um cariótipo no final, um masculino, né? Que vai dar XY. Todas as outras anomalias presentes que envolvem cromossomos, também nós conseguimos visualizar aqui no cariótipo, né? Nós temos algumas síndromes genéticas que são causadas por alguns desvios, algumas anomalias envolvendo os cromossomos, né? Pode ser no número dele, quantidade de cromossomos, pode ser numa mutação que ocorre, pode ser uma falta de algum cromossomo, né? Alguma deleção que acontece de algum gene. Nós temos algumas síndromes que são conhecidas e que são sempre questões de discussão quando a gente fala na sala de aula sobre isso, né? Então, nós temos lá as que são as monogenéticas ou mendelianas, que tem só envolvendo um par de gene, né? Então, a anemia falciforme, a fibrose cística, a fenilcetonúria e o X frágil. A questão do X frágil é interessante porque ele está lá no cromossomo X, né? Então, quando a doença está no cromossomo X, ele está ligado ao sexo,
ela pode passar tanto para o menino como para a menina. E nós temos, hoje em dia, nas nossas salas de aula, muito caso de X frágil. Eu conheci, trabalhei, já falei com vocês, com 2 meninas X frágil. É o gene que sofre uma pequena deformidade, né? Então ele fica meio que estrangulado quando você volta lá no cromossomo. Se você vem aqui nesse cromossomo X, ele vai ter um estrangulamento aqui, né? Vai ficar uma bolsinha pendurada. Então, esse é o X frágil e ele traz várias consequências para a criança e uma delas é a deficiência intelectual, certo? Então, a gente tem esses casos nas escolas, crianças X frágil, que não é nada parecido, não é igual a síndrome de Down, é uma deficiência completamente diferente, tá? É bom estudar para lidar com esse aluno, né, a respeito. Anemia falciforme, a gente sempre fala nela também, que é a questão de uma proteína, né, que tem um desvio ali da formação dela, na questão da membrana, da questão de aderir os oxigênios na membrana da hemácia. A fibrose cística também é um gene modificado, né? E a fenilcetonúria também é aquele gene a proteína que não é produzida, né, fenilalanina, não tem como produzir, tá? Não vou entrar no mérito de cada desse tipo de doença, mas só para mostrar que nós temos uma variedade muito grande de doenças genéticas, né? Temos aquelas que nós falamos da diabetes, da hipertensão, da obesidade, que são vários fatores que envolvem, né, além do gene, também a interferência do meio ambiente. E as cromossômicas, que são as de número, que é a síndrome de Down, a Turner, Klinefelter. A síndrome de Down é a do cromossomo 21, a Turner e a Klinefelter é a questão de ter a síndrome de Turner faltar um X, né, XE, e o Klinefelter ter mais um X. Então, o homem é XXY. Né? Klinefelter é do homem e na Turner a mulher. E aí nós temos, então, o cromossomo. Nós temos ali o gene, que agora nós sabemos que é o gene que está localizado no cromossomo, e ele que dá toda essa variedade de cores, e ele que determina, é o gene que determina como que vai ser o fenótipo do indivíduo que nós estamos falando, né? Então, ele sempre tem o loco definido é o lugar onde esse gene ocupa. Os genes alelos é onde nós temos, eles ocupam os mesmos lugares nos cromossomos, né? E se você for falar do azão-azinho, que a gente sempre se refere ao albinismo, né? Então, azão, nós temos no mesmo loco, ali nos homólogos, nós chamamos, então, homozigoto. Quando nós temos genes diferentes, azão e azinho, nós temos, então, um heterozigoto. Aqui no homozigoto, azinho, nós temos homozigoto recessivo. E no caso do azão, nós temos o homozigoto dominante. O dominante é aquele fenótipo que sempre aparece apesar da presença do recessivo, né? Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que a segunda lei é aplicada apenas para genes que estão localizados em cromossomos não homólogos, ou ainda para aqueles que estão distantes um do outro. Ô, Ruth. Fala, meu bem. Você está apresentando alguns slides ou não? Só comentário? Eu estou com a apresentação aqui, você não está vendo? Não estou vendo, só tem o R de Ruth e a apresentação Ruth Maria Gripe. Ai, só. meu Deus, que ninguém falou nada. Mas aqui está aparecendo, para mim está normal. Para mim não está. Está aparecendo que está gravando, tudo certinho. É o Claudinei que está falando? Ô, Claudinei. Aqui também aparece normal, as flores. Para mim né, também o está amarelo. normal. Eu acho que professora que não está aparecendo. Oi? Eu acho que é só aparece professora que não está aparecendo. Para mim Tá? também está aparecendo tudo normal.
Só se eu sair e entrar de novo, então, né, Ruth? Pode ser, tenta, o Claudinei. Mas Tá bom. tenta com o seu e-mail próprio, Sim, para você não precisar pedir autorização. tá. Porque a Patrícia não está vendo o pedido e eu não enxergo também. Tá bom. Eu só escuto a solicitação aí chegando, mas eu não visualizo. Ah, entendi. Pode seguir, então, Ruth. Obrigado. Tá? Então, nós vemos aqui, ó, que o fenótipo é como o gene se expressa, né? Que a gente fala muito em expressão gênica, é como se expressa, né? E aqui embaixo nós temos o fenótipo, que são os genes aqui, azão, azinho, azão, né? Então, quando você tem azão, aqui na casa a flor é cor-de-rosa, quando você tem azinho, ela também é cor-de-rosa, o fenótipo, e o genótipo é o azinho, que ela seria branca. Aí nós temos aqui a herança dos grupos sanguíneos, que tem relação, né? Ela, apesar da herança, nós vamos trabalhar com mais alelos, né? A herança dos grupos sanguíneos, eles são alelos múltiplos, porque nós temos o sangue A, o sangue B, o AB e o O. Então, tem uma experiênciazinha para a gente fazer, mas antes eu vou fazer uma problematização aqui. Novamente, se vocês puderem entrar lá. Patrícia, você coloca lá a pergunta. Eu vou pôr pergunta, ó. E vocês podem entrar lá no Mente. Tá? Está no chat, Ou responder lá no chat. Lembrando, gente, que a pergunta, para quem não sabe, vocês não vão querer dar além do que é uma pergunta para você fazer para um aluno, né? Felipe, pai de Sara, necessita urgentemente de uma transfusão de sangue. Sara insiste em ser a doadora. Qual a sua opinião? Ela poderá ser a doadora? Né? Nós estamos falando aqui de parentes, né? De parentais, né? Então, são herança genética, né? A criança pode pensar que se ela é oriunda do pai e da mãe, então ela pode ter essa facilidade, né, em poder ser doadora, inclusive de órgãos e tudo mais, né? Mas o que ele precisa saber se ele vai ser? Ele pode ser? Só para a gente brincar, que é uma maneira também, essa questão é bacana você usar com seu aluno. Você pode usar esse Mente, que é facinho, você só entra lá, Mente Mentor, e você, na internet, lá no Google, você consegue entrar, você consegue fazer perguntas. Nós temos o outro que nós usamos bastante, né, Patrícia, que é o Kahoot, mas o Kahoot é mais complicado de usar, aqui, assim, dessa maneira como nós estamos trabalhando, né? Mas lá no Kahoot você tem mais questões, você tem jogos, você pode fazer competição, é bem bacana. Né? Aqui é mais restrito, Mente, mas ele é simplesinho de você usar. Então, é uma ferramenta que você pode bolar algumas perguntas para o seu aluno e fazer as problematizações, né? Para sair um pouquinho daquela questão de você ficar só mandando coisa escrita. E aluno tem uma facilidade tão grande em mexer com isso, né? Ô, Ruth, Oi? Aqui no chat, uma professora colocou que não foi atualizada a questão lá no Mente. É verdade, olha, gente, eu tô sinceramente, ó, não tem desculpa, eu sei que tá todo mundo com a cabeça quente, mas, gente, eu falei para vocês, eu passei por um período muito complicado aqui. Eu tô bem, eu estava comentando, né, Patrícia, com todos, né, que eu estou bem estressada. Parar a apresentação, e vou pôr aqui que eu vou lá atualizar, tá? Eu preciso passar para outra apresentação. Vai, agora acho que foi, Patrícia. Eu vou abrir aqui no meu também para ver se atualiza. Eu vou voltar aqui.
3 responderam talvez aqui. 4. Agora o pessoal está entrando. Alguns responderam que sim. Isso, agora deu certo, Ruth, atualizou mesmo. Atualizou. Eu vou voltar para a minha apresentação. Na verdade, a gente sabe que é o talvez, né? Talvez. Então, eu tenho uma práticazinha que eu vi, que é bem bacana. Vamos ver se eu não faço confusão aqui, né? Porque depois eu mando o resultado para você. Deixa eu sair. Vamos aqui. Eu não estou apresentando, não, né, Patrícia? Não, agora não. Tá. Então, é isso mesmo que eu quero. Eu estava me procurando, gente. É a questão do tipo sanguíneo. Então, eu vou por aqui, você, Patrícia, vai me ajudar para ver se você está vendo meus copos aqui. Vejo metade do copo. E agora? Eu acho que pode descer um pouquinho mais, Ruth. São 4 copos. Ah, então você vai ter que fazer assim. Acho que você vai ter que mexer com a tela aí, a posição do computador. Vê lá. Tá vendo? 4 copos. Agora vejo a boca dos 4 copos, mas só a parte superior. E agora? Melhorou. Agora sim. Você consegue ver os copos? Sim. Então, gente, ó, eu vou fazer aqui, senão a gente não consegue. Nós temos o quê? 15 minutos, Patrícia? 15 minutos, Ruth. Ó, são 4 copos. Então, você vai dividir o grupo de alunos em 4 grupos, tá? Cada grupo vai receber um desses copos, sendo que o copo vai representar um vaso sanguíneo e o líquido, essa água, vai ser o plasma, tá? Isso é tudo para você problematizar a questão da doação de sangue e de outro órgão também, né? Por que que tem que ser compatível, né? E o que tem no corpo? Então, olha lá, se der errado, vocês me crucifiquem depois, tá bom? Eu vou pegar Nós sabemos que o sangue, ele é A, vou por aqui, ó. Vou ver se eu consigo marcar. Esse grupo vai ser o sangue A, não sei se vai dar para enxergar. Esse vai ser o sangue B, esse vai ser AB, e esse vai ser o O. Dá para ver alguma coisa aí, Patrícia? Pelo menos para fingir? Dá para ver bem clarinho, né? Bem clarinho, mas dá, né? Ó, o primeiro é o A, o outro é o AB e o outro é o B. Então, o que nós temos? O plasma. Mas o que nós temos dentro do plasma? Nós temos antígenos, não é? Dentro do sangue A, do sangue B, né? Então, vamos lá ver. No sangue A, eu vou pôr, ó, era um refresco, não pode fazer propaganda, mas é da nossa cidade mesmo. Eu vou pôr aqui um pouquinho de suco laranjado. E vou misturar. Né? Esse é o sangue tipo A. Então, você chama o teu aluno, você vai colocar o antígeno lá, tá? No sangue B, eu vou usar outra cor. Vou usar uva.
Então, usei o pozinho, representa o antígeno, tá? Então, o sangue A é o laranja, o sangue B é o uva, que ficou um vermelhinho, e o sangue AB, ele tem o quê? Os dois tipos de antígeno, certo? Então, eu vou pôr um pouco do vermelho, do uva, e um pouco do laranja. Consegue ver a diferença de cores aí? Então, nós temos esse aqui, que é o sangue A, que é mais pro amarelo, o sangue B, que tem um tom mais de uva, e nós temos o AB, que é a mistura dos dois, que é o antígeno A e B, tá? Que ficou mais laranjadinho, né? Consegue perceber? Vocês estão vendo? O importante é saber a diferença desses dois aqui, se consegue distinguir. Consegue? Sim, dá. E a Juliana também disse que sim. Então, tá. Então, por que eu não coloco nada no sangue O? Então, você pode fazer todas, se você tiver presencialmente, você pode fazer toda uma festa com os alunos, né? Vem um lá com sangue, você coloca o tipo de antígeno, pergunta o que é, por que ficou dessa cor, né? O que isso representa, aquele antígeno. E no sangue O, por que eu não coloco nada? Porque o sangue O, ele não tem antígeno, não é? Então, vamos lá. Aí você vai à pergunta, qual sangue pode doar para qual? Nós temos lá, que o aluno sabe, tem um que recebe tudo, o outro que dá para todos, né? Como é que fazer isso? Então, vamos lá. Por que que o O é considerado? Então, você pode chamar o grupo do O e pedir para que ele coloque um pouquinho do plasma dele em cada tipo de outro sangue. Então, o menino vai lá, coloca um pouco de sangue no AB. Houve mudança? Não, não houve mudança. Coloca no B. Houve mudança? Também não. E coloca no A. Houve mudança? Também não. Aí você pode questionar por que não houve mudança, né? Porque nós não temos antígeno nenhum aqui, não é? E aí você vai questionar o aluno e fazer com que ele chegue à conclusão que o O pode, porque não tem antígeno nenhum. Agora, se fosse o contrário, e se eu fosse pôr um pouco do sangue B no A? Ou se eu for pôr o sangue A no O? Vamos pôr o sangue A no O? O que acontece com o sangue A, com o sangue O? Eu sei que é difícil de ver porque está clarinho, mas ele fica mais amarelado, não é? E se eu puser o B no O? O B vai aparecer mais ainda, né? Então, isso aqui está mostrando que há uma reação. E se há uma reação, eu não posso colocar o sangue A no O. Eu só posso colocar O no A. Certo? E o AB? Como é que funciona o AB? Eu posso colocar AB em qualquer lugar? Não. Eu posso o quê? O AB, ele pode receber, né? Ele pode receber do O, ele pode receber do B, e ele pode receber do A. A cor dele não se altera, certo? Aí você vai entrar a questão que o A tem antígeno A, mas ele tem um anticorpo que é produzido, né? Que a criança normalmente não nasce com esse anticorpo, ele vai se, nos primeiros meses de vida, anti-B. Então, toda vez que você colocar o B no A, vai ter uma reação que vai coagular, né? Coagula. Por isso que os testes de sangue, nós mostramos se está coagulando ou não. A gente não tem mais essa condição de usar. Antigamente tinha até teste sanguíneo na escola, né? Muito antigamente. Hoje já é mais complicado, porque depois da AIDS, tudo complicado com
utilizar sangue, né? De tudo que é fluido humano fica complicado. Então, essa experiência você pode fazer com seus alunos para entender por que o O é o receptor universal, por que o AB é o doador, aliás, é o doador universal e o AB é o receptor universal. Né? Essas coisas, essas condições. E você poderá depois incluir a questão do RH, que aí você vai trabalhar com a segunda lei, que são dois fatores, né? O RH e o sangue, que se segregam e que têm a mesma condição do Mendel. Então, você pode trabalhar com aquela segunda lei dele e fazer aquele quadro de Punnett, certo? Gente, deixa eu voltar. Então, eu vou lá agora compartilhar a tela com vocês, que é a questão do tipo sanguíneo. Se aparecer, você me fala, Patrícia. Está demorando um pouco. Já apareceu aqui. Tá. Ainda não é a apresentação tela cheia, mas já apareceu. Né? Então, nós temos lá os caracteres que define o tipo sanguíneo, né? O tipo sanguíneo, então, tipo hemácia, o antígeno A, o antígeno B, antígeno AB, e aqui no O não existe antígeno nenhum, né? A glutamina, que é o anticorpo, então, o A produz o anticorpo anti-B, o B produz anticorpo A, o AB não existe anticorpo, por isso que ele consegue receber, né, de A, de B, de O. E o O, ele tem anticorpo A e anticorpo B, por isso que ele não pode receber de nenhum, tá? Ele só pode receber do O mesmo, né? Senão ele tem... Aqui do lado eu estou mostrando para vocês... Aqui do lado eu mostro para vocês o cromossomo 9, que é onde está reunido o gene do sistema BO, né? Então, ele é um alelo múltiplo, tá? E é isso, gente. Bom dia, Ruth. Referências, e muito obrigada. Eu vou voltar aqui, bom dia, quem me falou, eu vou voltar para a gente conversar um pouquinho. É o Fred de Ruth. Oi, Fred. Eu só tenho que dar feliz dia do biólogo para os biólogos de plantão. Hoje é dia do biólogo. Parabéns para nós, né, Ruth? Parabéns para a Ruth, parabéns para aí. Parabéns para todos os biólogos que estão aqui. Eu dei uma fugidinha da TPC da Lu e vim desejar feliz dia do biólogo para a gente. Eu nem sabia que era Fred. Eu tô até falando pro pessoal aqui que eu tô tão passada esses tempos que até fiz um erro primário aqui, mas ainda bem que o Ed me alertou. Fred sabe da confusão que tá, né, Fred? Mas assim, ó, o engraçado é que quem me lembrou foi um advogado. Você vê como todo mundo tá louco. Mas parabéns, gente, para todos nós, para os biólogos. Diante de tanta coisa que a gente vê acontecendo aí com o ambiente, com a questão da desvalorização da ciência, mais do que nunca, a nossa área é importante, o nosso componente é importante, o trabalho com ele, né? Então, assim, eu sei que nós, também sou biólogo, então nós somos o bastião aí desse componente, então vamos manter isso, tá bom, gente? Então, só vem fazer isso, só vem dar tchau, beijo, feliz dia do biólogo para todo mundo, tchau, tchau. Obrigada, Fred. Gente, era isso que eu tinha que apresentar para vocês, essa questão da prática do Mendel com o feijão e essa do sangue, eu deixei aqui no final a referência, né, em sites bem conhecidos, um é Genética na Escola, o outro é Portal do Professor, né? A questão dessas práticas, é aquilo que nós falamos da outra vez,
é começar com a problematização, tirar do aluno o que ele sabe a respeito, deixar ele tirar as conclusões, para depois, então, a gente fazer a investigação, fazer o experimento e chegar a uma conclusão definitiva, né? Eu acho que ir sempre ligando na questão de Mendel e das características do indivíduo, tudo em relação aos genes presentes lá no nosso cariótipo, que eu acho que a gente fala pouco a respeito. Os alunos não entendem muito isso. Fica sempre num vago muito, muito grande a questão do cariótipo humano e o que é que realmente eles representam, né? Então, é interessante trabalhar mais com isso e fazer sempre esse link de gene, cromossomo, né? O aluno vê aquele cromossomo lá, ele não lembra, ele não se remete ao núcleo da célula, que lá dentro tem o cromossomo, que o cromossomo não está daquele jeito que a gente vê, né? Normalmente, quando ele está trabalhando, ele está totalmente desenrolado, que ele só se enrola quando a célula vai sofrer uma divisão, ou uma mitose, ou uma meiose, né? E que ele é tão longo e tão complicado que acidentes podem acontecer, que na divisão celular, na meiose, nós temos o crossing over, que é aquela troca, né, de partes do cromossomo. Então, nem sempre as características, por isso que nós não somos idênticos, apesar de termos bastante questão de pai e de mãe, nós temos uma miscigenação, né, nós temos uma mistura, e que algumas características, mesmo estando presentes no nosso genoma, no nosso cariótipo lá, pode não aparecer tão cedo, ficar gerações e gerações sem aparecer, né? Como alguma dessas síndromes, né? Que, por exemplo, algumas doenças mais comuns que a gente fala, que é o daltonismo, que é a questão do albinismo, né? São questões genéticas que às vezes fica muito tempo escondida na família. E uma hora fala assim, nossa, mas não é meu pai, nem minha mãe, nem meu avô dele, né? Interessante fazer também aquela brincadeira para fazer um heredograma, para quando você fala sobre a questão, eu já até terminei, né? E ninguém conversou comigo. Sobre a língua enrolada, o lóbulo da orelha, fazer uma investigação familiar, né, de quem é que tem isso na família, o aluno pode montar um heredograma em cima disso. Acho bem interessante. Já deu a hora, eu peço desculpa pela eu estou um pouco lenta hoje, eu estou distante, eu não estou bem mesmo. Tive muito problema durante esses últimos 3 meses. Apesar de estar em casa, eu tive problemas sérios de família de doença, e eu não estou boa, tá? Me desculpe, não gosto de ficar falando para a parede, eu estou me sentindo assim. Patrícia, fala comigo, Patrícia. Forte, estamos ouvindo. Gente, Nelson, como você está diferente, Nelson, está de bigode, de cavanhaquezinho. O Ed Carlos, muito obrigada pela interferência, Ed, e corrigiu aí um caminho. Eu agradeço, e é isso mesmo que eu quero gostaria que vocês participassem, falassem de alguns comentários que talvez alguma posição errada ou enganosa, né? Não vamos falar errada, né, Ed? Foi um engano, porque, lógico, uma coisa tão simples. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Da próxima, vamos ver se eu estou melhor de cabeça. Né, Patrícia? Agradeço a vocês. Tá? Eu vou liberar aqui agora o formulário, né? O formulário, tá? Para vocês. Eu coloquei o link aqui no chat, tá? Eu não liberei ainda, eu vou sair e vou liberar. E muito obrigada por todos, viu? Tchau. Tem que ir saindo, né, Patrícia? Todo mundo. Isso. Né? Eu vou parar a gravação. Ótimo.
Eu vou lá agora abrir o formulário. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.